Boa noite. Se as suas noites têm sido longas, pesadas e silenciosas demais, se o sono vai embora e os pensamentos não te deixam em paz, se o travesseiro se torna um confidente silencioso das suas lágrimas, este vídeo pode ser a resposta de Deus para o seu coração nesta noite. E se eu te dissesse que existe uma forma de deitar e descansar sem medo, sem ansiedade e sem aquela sensação de que algo ruim está prestes a acontecer? E se você descobrisse que há um segredo que poucos conhecem e que pode transformar a maneira como você vive as horas mais silenciosas do dia, a noite? Uma promessa que não apenas acalma a sua mente, mas guarda o seu coração de toda perturbação. Hoje vamos falar sobre algo que talvez você nunca tenha praticado antes da forma que aprenderá aqui. E não se trata apenas de palavras bonitas, mas de um caminho espiritual que pode mudar radicalmente as suas noites, e, consequentemente, os seus dias. Existe uma paz que não vem de circunstâncias favoráveis, mas da presença constante de Deus, e essa paz pode cobrir você como um manto enquanto dorme. Mas, para que isso aconteça, você precisa querer abrir mão do controle que a ansiedade tenta exercer sobre a sua vida. Precisa escolher confiar. E essa decisão começa agora, enquanto você me ouve. Imagine como seria deitar e sentir que todo o peso se dissolve, que a mente finalmente silencia e que o coração bate em um compasso de esperança. É isso que o Senhor deseja para você esta noite. Durante os próximos minutos, você vai descobrir como a palavra de Deus fala diretamente sobre a ansiedade que tira o sono, como o Espírito Santo pode envolver a sua mente em descanso e como uma oração feita com fé pode mudar a atmosfera da sua casa. Vamos explorar passagens bíblicas que revelam como Deus cuida daqueles que nele confiam, e ao final, você vai ouvir uma oração que poderá repetir sempre que precisar dormir em paz. Mas antes de continuarmos, quero que você escreva nos comentários: eu recebo a paz de Deus nesta noite. Ao fazer isso, você não está apenas interagindo com o vídeo, está declarando publicamente a sua fé, assumindo um compromisso diante de Deus e permitindo que o YouTube leve esta mensagem a outras pessoas que também precisam dela. Aperte o botão de curtir agora. Ao fazer isso, você estará ajudando a espalhar esta oração para milhares de pessoas que estão acordadas agora, talvez chorando, talvez em silêncio, mas precisando de uma palavra de paz. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Porque este canal existe para levar a você palavras que acalmam a alma, restauram a fé e fortalecem a caminhada. Quando você se inscreve, se torna parte de uma família que ora unida e acredita no poder da presença de Deus. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode ser a chave para a noite de descanso mais profunda que você já teve. Fique até o final, e não permita que nada interrompa esta experiência. Agora, vamos começar. 1. O descanso prometido por Jesus. Na introdução, falamos sobre a paz que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. E essa não é uma ideia abstrata, é uma promessa clara que o próprio Jesus nos deixou. Em Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29, ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Repare que Jesus não está oferecendo apenas descanso físico. Ele fala de descanso para a alma, e é exatamente isso que nos falta nas noites de ansiedade. Podemos até estar deitados, mas a alma continua agitada, como um mar revolto que não encontra calmaria. Quantas vezes você fechou os olhos, mas sua mente continuou percorrendo os mesmos caminhos de preocupação, como se houvesse um filme que não para de passar? Quantas vezes o corpo pediu sono, mas a alma recusou, porque estava pesada demais? Jesus nos convida a ir até Ele, não como um simples gesto religioso, mas como quem entrega o controle. Ele fala de tomar o jugo, e o jugo é um instrumento de condução, usado para direcionar e unir. Ao tomarmos o jugo de Cristo, deixamos que Ele nos conduza, que Ele guie o ritmo, que Ele determine a direção. É como se disséssemos: Senhor, esta noite, eu não vou lutar sozinho. Eu me uno a Ti, e deixo que seja o Teu passo que marque o compasso da minha vida. Pense por um momento, e se cada respiração sua, agora, fosse um lembrete de que Jesus está ao seu lado? E se, enquanto você respira, Jesus estivesse recolhendo cada pensamento que tenta roubar sua paz e substituindo por um sopro suave de tranquilidade? É exatamente isso que acontece quando nos aproximamos dele em oração sincera. Talvez, até hoje, você tenha tentado resolver a ansiedade controlando cada detalhe, planejando cada passo,
tentando prever o que vai acontecer amanhã. Mas Jesus está dizendo que o descanso da alma não se conquista com mais esforço, e sim com rendição. O sono tranquilo não é resultado de uma mente que se esgota tentando entender tudo, mas de um coração que confia. Por isso, hoje, antes de orarmos, quero que você se imagine aos pés de Jesus. Você está cansado, sim, mas Ele está olhando para você com mansidão. Ele não o julga pela sua inquietação. Pelo contrário, Ele estende as mãos para aliviar o peso que você carrega. Sinta, no fundo da alma, que Ele está retirando as pedras do seu coração, uma a uma, para que você finalmente possa descansar. Essa entrega é o primeiro passo. Sem ela, a ansiedade encontra sempre um motivo para voltar. Mas, com ela, até mesmo o silêncio da noite deixa de ser um inimigo e se torna um espaço para ouvir a voz de Deus. E é exatamente essa experiência que vamos aprofundar no próximo ensinamento. 2. O salmo que silencia a alma. Se no ensinamento anterior vimos que o descanso começa quando entregamos o controle a Jesus, agora vamos olhar para um dos textos mais reconfortantes de toda a Escritura, um salmo que, por séculos, tem sido a canção de quem precisa repousar sob o cuidado de Deus. Falo do Salmo 4, versículo 8, onde o salmista declara: Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes habitar em segurança. Há algo profundamente simples, ao mesmo tempo, extraordinário nesta frase. Davi não está descrevendo uma noite sem problemas ao redor. Pelo contrário, muitos estudiosos acreditam que ele escreveu estas palavras em meio a perseguições e incertezas. Ainda assim, ele afirma que consegue deitar-se e dormir em paz. Por quê? Porque a segurança dele não estava nas circunstâncias, mas em Deus. Quantas vezes, ao se deitar, você se vê revisando mentalmente tudo o que poderia dar errado? É como se a cama se transformasse em uma mesa de planejamento de guerra, onde você analisa cada risco, cada cenário possível, tentando se proteger com estratégias humanas. O problema é que, quanto mais você tenta se preparar para todos os perigos, mais o seu coração se afasta da confiança simples que Davi demonstra aqui. O salmista não diz: Em paz me deito porque tenho tudo sob controle. Ele diz: Em paz me deito porque o Senhor me faz habitar em segurança. Isso muda tudo. Significa que, mesmo que existam ameaças, Deus é o sentinela que guarda a sua vida enquanto você dorme. Ele não se distrai, não fecha os olhos, não se ausenta. O Salmo 121, verso 4 nos lembra: Não há de dormir, nem adormecer o guarda Israel. O Deus que cuida de você não precisa descansar, e é justamente por isso que você pode descansar. Imagine-se agora deitando-se e sabendo que, do lado de fora da sua porta, há um guarda infalível. Não é um segurança humano, não é um alarme eletrônico, não é uma fechadura reforçada. É o próprio Deus, que vigia cada instante da sua noite. Se Ele está de pé, atento, nada que aconteça lá fora poderá roubar a paz que Ele colocou dentro de você. E mais, este salmo nos ensina que paz e segurança não são resultado de ausência de problemas, mas de presença de confiança. Você pode até ouvir o vento lá fora, sentir a pressão de responsabilidades, lembrar-se de problemas ainda não resolvidos, mas se decidir acreditar que Deus está no controle, o seu coração encontrará o descanso que nenhuma solução humana pode dar. Essa verdade muda a forma como encaramos a noite. Ela deixa de ser um tempo de vulnerabilidade e se torna um momento de entrega. E é sobre essa entrega, radical e transformadora, que vamos falar no próximo ensinamento, para que a ansiedade não apenas diminua hoje, mas perca o poder de dominar suas noites. 3. A promessa de Isaías para quem confia. Se Davi nos mostrou que é possível deitar e dormir em paz porque Deus é o nosso guardião, o profeta Isaías nos leva ainda mais fundo, revelando o que acontece dentro de nós quando colocamos a nossa mente nas mãos do Senhor. Em Isaías, capítulo 26, versículo 3 lemos: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem te confia. Perceba que não se trata apenas de um momento passageiro de tranquilidade, mas de uma paz perfeita, algo completo, sólido, que não oscila ao sabor das circunstâncias. E essa paz é concedida àquele que mantém o propósito firme em Deus, ou seja, que decide, conscientemente, direcionar os pensamentos e o coração para Ele, mesmo quando a ansiedade tenta dominar. Quando a insônia vem, ela geralmente não é causada pelo simples fato de estarmos acordados, mas pela avalanche de pensamentos que se tornam incontroláveis. É a preocupação com o futuro, a culpa pelo passado, o medo de más notícias,
a insegurança diante do que não podemos prever. A mente fica como uma roda que gira sem parar. Mas Isaías nos lembra que existe uma chave para interromper esse ciclo: manter o propósito firme. Ter propósito firme significa, na prática, recusar-se a ceder ao caos mental. Significa, por exemplo, que quando a ansiedade tenta ditar o ritmo da sua respiração, você decide desacelerar e se lembrar de uma promessa de Deus. Significa que, quando um pensamento de medo invade, você responde com um versículo que confirma o cuidado divino. É um posicionamento ativo, não passivo. Veja, a ansiedade é como uma correnteza tentando arrastar a sua mente para longe da paz. Se você se deixar levar, logo estará em mar aberto, perdido, cercado por ondas que parecem maiores do que você. Mas, se o seu propósito estiver firme, é como se você estivesse ancorado. As ondas podem até bater, mas você permanece no mesmo lugar, seguro, porque a sua confiança está em Deus. E essa confiança não é fruto de ignorar os problemas, mas de lembrar que você não os enfrenta sozinho. Ao colocar a sua mente em Deus, você está, na verdade, entregando o controle daquilo que não pode mudar, para aquele que pode todas as coisas. É nesse momento que a promessa de Isaías se cumpre. Deus guarda o seu interior com paz perfeita, e essa paz é tão profunda que transforma não apenas a sua noite, mas a forma como você vive cada dia. No final desta reflexão, você perceberá que não estamos apenas falando sobre dormir bem. Estamos falando sobre viver com a certeza de que Deus é o seu refúgio em todas as horas, inclusive nas mais silenciosas. E é exatamente por isso que, agora, vamos encerrar com um momento de oração guiada, para que você experimente essa paz perfeita ainda hoje. 4. A paz que guarda a mente e o coração. Se até aqui aprendemos sobre o descanso que Jesus oferece, a confiança de Davi em meio ao perigo e a promessa de Isaías de uma paz perfeita, agora chegamos a uma revelação que une tudo isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, deixou um conselho que é, ao mesmo tempo, um convite e uma promessa. Ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Note como Paulo começa: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele não está minimizando os problemas nem dizendo que eles são irrelevantes. Pelo contrário, ele está ensinando que a ansiedade não deve ser o estado permanente do cristão, porque existe um caminho para substituí-la, e esse caminho é a entrega a Deus por meio da oração. Quando Paulo diz em tudo, ele está abrangendo todas as áreas da vida, preocupações com a família, com a saúde, com o trabalho, com o futuro, com decisões difíceis. Nada é pequeno demais para ser apresentado diante de Deus. A ansiedade cresce justamente quando tentamos carregar sozinhos o que deveríamos colocar nas mãos do Senhor. Mas há um detalhe poderoso nesse texto: não basta apenas pedir, é preciso pedir com ações de graças. Isso significa que, mesmo antes de ver a resposta, você já agradece, porque confia que Deus está agindo. A gratidão antecipada é uma arma espiritual contra a ansiedade. Ela transforma o foco. Em vez de se concentrar no problema, você se concentra na fidelidade de Deus. E então vem a promessa: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Essa paz não é lógica. Ela não depende de explicações. É possível que, aos olhos humanos, você não tenha motivo para estar tranquilo, mas mesmo assim sente um descanso profundo, porque essa paz vem do alto. O texto também diz que essa paz guardará seu coração e sua mente. No original grego, a palavra usada para guardar tem o sentido militar de vigiar, proteger como um sentinela. Imagine um guarda espiritual colocado por Deus na porta da sua mente e do seu coração, impedindo que pensamentos de medo e ansiedade entrem novamente. É essa imagem que Paulo nos deixa, uma paz ativa, que defende, que mantém seguro o território interior que você entregou ao Senhor. Se você aplicar essa verdade à sua vida, vai perceber que não está apenas dormindo melhor, está vivendo melhor. Porque a paz de Deus não é apenas um remédio para uma noite ruim, ela é um estilo de vida. Quando a oração com gratidão se torna seu hábito diário, a ansiedade perde terreno e a confiança cresce. Agora que entendemos esse segredo, é hora de colocá-lo em prática. Vamos unir tudo o que ouvimos até aqui e entregar, com gratidão, cada área da nossa vida a Deus,
para que essa paz se torne a guarda fiel do nosso sono e dos nossos dias. Conclusão. Se você chegou até aqui, quero que saiba que isso não é comum. Poucas pessoas têm a perseverança de permanecer até o final de uma mensagem como esta. E é por isso que eu creio que Deus está separando algo especial para você. Há muitos que desistem no meio do caminho, que não têm paciência para ouvir a voz do Senhor até o fim. Mas você permaneceu, e isso é um sinal de que a sua alma está sedenta por Ele, e que o Espírito Santo está agindo na sua vida agora mesmo. Hoje falamos sobre a entrega que Jesus nos convida a fazer, sobre a confiança que nos permite dizer como Davi: em paz me deito e logo pego no sono. Falamos sobre a promessa de Isaías de uma paz perfeita para quem mantém o propósito firme em Deus e que Ele está agindo se pedirmos com ações de graças. Essas não são apenas palavras bonitas ou histórias antigas, são verdades eternas, que têm o poder de mudar a maneira como você encara suas noites e seus dias. Eu quero que você imagine, neste momento, que cada pensamento ansioso que você carregou hoje está sendo recolhido pelas mãos de Deus. Um a um, Ele retira esses fardos e os substitui por pensamentos de esperança. Onde havia medo, Ele coloca coragem. Onde havia preocupação, Ele planta confiança. Onde havia agitação, Ele derrama paz. E agora, eu te convido a fazer parte desse momento final de forma ativa. Escreva nos comentários a frase: hoje eu descanso na paz perfeita de Deus. Essa será a sua declaração de fé, a sua marca registrada nesta noite, e também um sinal para que eu saiba que você é um dos que permaneceram até o fim. Ao escrever isso, você estará dizendo ao mundo espiritual que a ansiedade não terá mais domínio sobre você. Quero também que você compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Pode ser um amigo, um familiar ou até alguém que você não vê há muito tempo. Você não sabe, mas essa mensagem pode ser a resposta que essa pessoa pediu a Deus hoje. E, ao fazer isso, você se torna um instrumento nas mãos do Senhor para levar paz a outros corações. Se você ainda não está inscrito neste canal, eu preciso falar com você agora. Talvez você esteja pensando que pode assistir a outros vídeos sem se inscrever, mas a verdade é que, quando você se inscreve, você envia um sinal claro para o YouTube de que este conteúdo é importante, e ele começa a entregá-lo para mais pessoas que precisam ouvir sobre o amor de Deus. Além disso, ao se inscrever, você está dizendo: eu quero continuar sendo alimentado espiritualmente, quero continuar crescendo e mantendo viva a minha fé. Não se inscrever é como receber um banquete de graça e depois virar as costas sem agradecer. Mas se você já é inscrito, sinta orgulho, porque você faz parte de uma comunidade que busca Deus de todo o coração. Antes de encerrarmos, eu quero que você, ao final deste vídeo, permaneça em silêncio por alguns minutos, ouvindo a música de fundo e permitindo que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Feche os olhos, respire fundo e agradeça a Deus pelo dia de hoje, por cada livramento que você nem percebeu, e pela paz que Ele está derramando sobre você agora. E não pause antes do final. Não interrompa este momento. Porque a presença de Deus é como um bálsamo. Quanto mais você permanece, mais profundamente Ele age. Agora, com o coração tranquilo e a alma entregue, vamos orar juntos. Senhor Deus, eu te agradeço por cada pessoa que permaneceu até o final desta mensagem. O Senhor sabe das batalhas que elas enfrentam e conhece os medos que tentam roubar o descanso. Eu oro para que, nesta noite, a tua paz perfeita seja derramada sobre cada mente e cada coração. Que a ansiedade perca sua força, que o medo seja dissipado e que o descanso seja completo. Envia anjos para guardar cada lar e cada família. E que, ao acordar, esta pessoa sinta-se renovada, pronta para viver o dia sob a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Durma em paz. Deus está cuidando de tudo,